Na Copa do Mundo é que o homem chora, e outros 5 medos que todos nós homens temos e não admitimos. Oi, eu sou o Pipa Anania, sou jornalista e escritor. Escrevo sobre o que os homens sentem, mas nunca falam, e aqui nesse canal a gente debate sobre tudo isso, masculinidade, machismo, misoginia e como a gente pode, conversando, admitindo, refletindo sobre os nossos erros, melhorar. Beleza? Já curte, compartilha e se inscreve no canal para dar aquela força no canal que está só começando. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão dos sentimentos masculinos que na Copa do Mundo parece que nós homens temos uma maior liberdade, inclusive em jogos de futebol, né, em geral, e a gente quebra aquele padrão do homem forte que não expressa sentimentos, né? E aí a gente chora, a gente abraça o homem que está ao nosso lado no estádio, comemora o gol, se emociona e libera o que está preso, né? O problema é que quando o juiz apita, tudo isso muda. A gente volta a personificar aquele machão que fomos ensinados a reproduzir, que não sente nada, nada o abala, não conversa sobre nada com ninguém, não chora, engole o choro, tá chorando igual menininha. Tudo isso que a gente foi criado ouvindo, infelizmente, e hoje pode afetar bastante a nossa vida. E é esse homem que a gente reflete. E por que que só na hora do jogo? Por que que só no momento de emoção com o futebol a gente sente essa permissão, vamos dizer assim, para expressar nossos sentimentos? Porque depois que o juiz apita, a gente não consegue, de forma alguma, ser mais sensível, demonstrar fraqueza. O, o homem passa a ser completamente diferente depois que o juiz apita. E isso nos traz malefícios. Imagina só a pressão de não falar sobre o que sente. Não procura os amigos, porque os amigos também estão performando o homem forte e não vão te dar ouvidos, porque eles também precisam ser fortes. Falar de cerveja, bebida, futebol, carro, uau! E ninguém aqui tem medo de nada. Então vira mais um palco, né, para vários atores performando do que um lugar de escuta que deveria ser. A família também acredita que você tem que ser homem, enquanto existem fogos aí, que já tem jogo do Brasil. E a família também fala: ah, não, homem tem que aguentar tudo, não precisa ser ouvido, nem ninguém se importar com o que ele sente. Então ele vai ficando ainda sem caminho, não procura a ajuda que deveria ser a primeira que ele deveria procurar, que é a ajuda psicológica, profissional, terapêutica, e vive dentro daquela pressão, né? Infelizmente criada por nós mesmos, né? Com o patriarcado, com o discurso de dominação masculina, que é nocivo e fatal para as mulheres e que também destrói vidas masculinas, destrói homens. E foi dessa reflexão, durante a escrita do meu novo livro, Todo Mundo Conhece um Homem Perigoso, que eu trouxe hoje para esse nosso papo essa dificuldade e 5 medos que todo homem tem, mas tem medo de admitir. Então, é sobre isso. Vamos lá. O primeiro medo é o que mais corrói a gente internamente, nós homens, é o medo de admitir que tem medo. A gente passa a vida toda com receio de admitir que está com medo de alguma coisa, de um novo desafio, medo de outra pessoa, medo da violência, medo de falhar, e a gente performa algo que não é o que a gente está sentindo e sofre por isso. A gente não admite o medo. Ah, se eu admitir que eu tô com medo, vão me achar fraco, vão montar em cima de mim, né? Tem essa questão social também.
E esse é um dos primeiros medos. O segundo medo que aterroriza, faz bambear a perna de qualquer homem, é o medo de não ser suficiente sexualmente, né? Principalmente o medo de que a mulher ache que, ó, é muito pequeno. Como a gente vive preso nisso, e não se conversa também, né? Imagina um homem falar que tem medo disso, que tem medo de não satisfazer uma mulher. Imagina só um- uma conversa de homens refletindo sobre isso, jamais, nem pensar. Isso é outro medo que corrói a gente por dentro, mexe com nossa cabeça emocional, ansiedade e também prejudica bastante, né? Um dos medos aí que faz com que a gente realmente se torne ainda mais ansioso, principalmente na hora do sexo, infelizmente. Terceiro medo, que eu acredito que seja um medo que eu abordei bastante no meu primeiro livro, Os Homens Não Conhecem o Amor, é o medo de amar. Não tenho uma explicação científica, não me especializei no assunto, em relacionamentos, na parte psicológica, mas como um homem eu posso dizer que nós temos medo de amar. Temos medo de ser abandonado, temos medo de expressar o que sentimos e sermos tratados como fracos. E somos. Eu posso provar que somos tratados como fracos quando expressamos nossos sentimentos. Escrevi um livro inteiro sobre isso. E é um dos medos que causa esse distanciamento nas relações também, né? Se eu falar pra ela que eu amo ela, é muito cedo, é muito tarde, não sei, ela vai embora, não vai me querer, eu tenho que esconder o jogo. Se eu falar pro meu filho que eu amo ele, meu Deus, eu não consigo, pra minha família. Então a gente vive esse medo de amar, de expressar sentimentos. O quarto medo é o medo de admitir que não consegue. Nós homens, a gente foi ensinado de que tem que fazer tudo. Você tem que trazer o pão de cada dia, você tem que alimentar a família, você tem que. E aí a gente fica com medo de admitir que não consegue. Não consigo subir na laje, não consigo empurrar o carro sozinho, não consigo achar o lugar que eu tenho que ir sem a ajuda do mapa, né? Eu não consigo conversar e a gente não admite que não consegue. A gente se cala, prefere sofrer do que admitir. Infelizmente, muito, muito, muito. E o quinto medo é um dos medos que eu acredito que os homens como eu me coloco aí como um dos homens que falou sobre isso desde a adolescência com outros amigos, assim, eu nunca tive essa barreira com esse assunto, né? Mas percebo que nós homens temos sim o medo de ser traído. O medo de ser traído, ele vai além da relação afetiva do casal, né? É um medo de ser traído pelo parceiro, parceira, é o medo de ser traído pelo sócio, é o medo de ser traído no trabalho. Então, a traição. Então, o homem vive sempre pronto para a guerra, com o pé atrás com tudo e com todos. É uma coisa bem estressante que pouco se fala, né? É, sobre ser traído. Eu fui traído em diversas relações ao longo da minha vida, desde ali dos 19, 20 anos eu me recordo de pelo menos umas 4, 5 vezes. E sempre falei com os meus amigos sobre o que tinha acontecido. Nunca tive esse medo de esconder. Ai, fui traído, meu Deus, e agora minha honra, né? Que é uma das coisas que reproduzimos aí desde criança, né? A honra masculina, somos superiores às mulheres e blá blá blá.
que infelizmente é nocivo e perigoso. E aí eu vim bater esse papo com vocês sobre esses medos, sobre essa dificuldade de expressar o que a gente sente, convidar vocês para conversar, ver o que vocês acham sobre esses temas, sobre esse sentimento, se eu tô certo, se eu tô errado, o que que vocês acham, podem comentar. Vamos abrir aqui esse canal para a gente sempre falar, sempre procurar evoluir mais, conversar sobre masculinidade, sobre como nós homens podemos evoluir, como a gente pode se ajudar. E aqui nesse canal você vai encontrar esse espaço. Não quer deixar nos comentários? Vai lá nas minhas redes, me chama. No meu site livrodopipo.com.br você encontra meus livros, você encontra canais para contato comigo direto. Quer me mandar um e-mail? Manda. Eu não sou um especialista, eu não sou um psicólogo, um profissional, eu sou um cara comum, como a maioria de nós, que está tentando ser um homem melhor. E deixa esse canal aberto aqui pra gente conversar. Curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você acredita que precisa bater esse papo, essa conversa. Comenta se esse é o caminho, se vocês querem outro tipo de formato, o que vocês acham sobre esses medos. Deixa aí se você tem algum medo nos comentários. Se inscreve no canal e vamos fortalecer essa conversa para que a gente tenha um local onde possamos nos escutar e reconhecer nossos erros e assim evoluir. Beleza? Valeu!